Aí vem Sua Excelência, o técnico, com um jogador a menos, precisando virar o jogo, e tira o craque do time, o Arrascaeta. Aí toma o terceiro gol, aí tira o outro craque do time, o Everton Ribeiro. Então, foi um papelão, mas esse não é o principal problema do Flamengo, não. Tem coisa pior aí. Pode ficar pior. De que maneira? Ficará pior ainda se o Flamengo não tiver cabeça no lugar para manter um trabalho, para dar sequência ao trabalho. E, gente, contra o Al Hilal, ele tirou o Arrascaeta. Depois ele tirou o Everton Ribeiro. Ele desmontou o meio de campo do Flamengo. Porque ele entende, eu não sei o que ele entende no futebol. É a segunda vez que ele tirou a Arrascaeta, com o time perdendo. O time estava perdendo pro Palmeiras, ele tirou a Arrascaeta. O time está perdendo pro Al Hilal, vai pro vestiário com um jogador a menos, com o Gerson expulso, ele tira o Arrascaeta. Então... Salve, salve, nação! Nação, vambora reagir aqui mais um vídeo, né, sobre essa vexatória, histórica eliminação do Flamengo para o Al-Ahly. Péssima partida do Flamengo, como em geral, né? Os únicos jogadores que se salvaram, na minha visão, foram o Ayrton Lucas, que foi o melhor jogador da partida e evitou vários gols que o Al-Hilal poderia acabar fazendo no Flamengo, e o Pedro, que salvou lá na frente. Nem Gabigol, nem ninguém salvou, né? Vitor Pereira mexeu muito errado no time e, sendo assim, o Flamengo foi eliminado. Então agora, vambora reagir aqui esse vídeo aqui do Mauro César Pereira, Benjamin Bach, Casa Grande e Galvão Bueno reagindo a essa eliminação histórica do Flamengo. Então vambora reagir aqui rapidinho. Crédito, deixar o canal do Mauro César Pereira, do Benja, canal do All Sport e do Galvão Bueno também, né? É isso aí, tamo junto, vambora para o vídeo. E deixa o seu like, hein? Tamo junto. Então, eu dizia, o Flamengo fez um papelão. Atuação ridícula, atuação pífia e injustificável no Marrocos. É importante ressaltar que, embora haja muitas reclamações de arbitragem, o primeiro pênalti aconteceu, cometido pelo Mateuzinho, todo pênalti. Acho que aí entra uma responsabilidade do Vitor Pereira, contando com o Varela, um jogador internacional de mais experiência, apostar no Mateuzinho no jogo desse tamanho, foi uma temeridade, acabou cometendo um pênalti tolo que condicionou o jogo. Ainda assim, o Flamengo conseguiu empatar sem jogar bem, finalizando muito pouco, criando muito pouco, e aí vem o grande lance capital, né? Que é a expulsão do Gerson mais o pênalti. Não achei pênalti do Gerson. Mas vamos combinar, Gerson levou um cartão amarelo antes e por isso foi expulso ao cometer a penalidade máxima, ou pelo menos na visão do árbitro romeno, por simulação. Num jogo desse, gente, levar cartão por simulação, Gerson, jogador caro, que voltou ao Brasil depois de uma ótima passagem pelo futebol francês no Olympique de Marseille, é injustificável. Então o Flamengo cometeu muitos erros e aí ficou no prejuízo, tendo que correr atrás com um homem a menos, acabou tomando o terceiro gol, quando fez o seu segundo gol já era no finalzinho e não merecia nada melhor do que isso. Então foi um papelão, mas esse não é o principal problema do Flamengo, não. Tem coisa pior aí. Pode ficar pior. De que maneira? Ficará pior ainda se o Flamengo não tiver cabeça no lugar para manter um trabalho, para dar sequência ao trabalho. Ah, mas se o Dorival Júnior tivesse continuado, acho o Dorival um grande cara, um ótimo sujeito, um bom profissional, está na história do Flamengo, títulos importantes, mas o final da temporada passada já mostrava um esgotamento. A tentativa com o novo técnico não foi um equívoco. Não me parece um equívoco. Agora, a transformação dessa equipe, com uma nova comissão técnica, dificilmente seria tão rápida, mas os jogadores, mais a comissão técnica, tinham a obrigação de apresentar algo melhor do que foi mostrado. Esse é o problema. O ápice, o melhor possível, o futebol que se espera desse Flamengo com o Vitor Pereira, com esses jogadores, ele não seria atingido nesse Mundial de Clubes, mas aquilo que foi apresentado também não se justifica. Foi muito pouco, foi muito ruim, foi muito mal. E aí, esse é o maior risco, o Flamengo entrar na onda dos imediatistas, da Flamimimi, do bairrismo de parte da imprensa de São Paulo, que vai surfar nessa onda, ainda mais porque o Vitor Pereira agora é detestado pela torcida do Corinthians, então falar mal dele gera engajamento com os corintianos, entre outros times de outras torcidas, é claro. E a própria torcida do Flamengo, aquela que acha que a culpa é do técnico, parte de uma imprensa antiga também do Rio de Janeiro, que se agarra em velhos conceitos e tudo mais. Eu acho que o Flamengo tem que ter a convicção e seguir adiante. É bom lembrar que há 2 anos o Palmeiras também foi eliminado precocemente no Mundial de Clubes, ainda ficou em 4º lugar, foi um papelão, mas manteve seu trabalho. Ah, mas o técnico Abel Ferreira já tinha títulos pelo Palmeiras, sim, e continuou e conquistou mais títulos, inclusive voltou ao Mundial de Clubes e chegou até a final contra o Chelsea, quando só foi batido na prorrogação, isso em 2022. Então o Vitor Pereira pode fazer um bom trabalho? Pode fazer um bom trabalho, sim, mas é preciso primeiro que haja um diagnóstico muito detalhado do que está acontecendo com esse elenco. Quais são os problemas? As deficiências, parte física, dificuldade para assimilar algum tipo de trabalho? Como assim? Então acho que o Flamengo tem que ter muita cabeça no lugar, porque pode ficar pior. Especialmente se meterem os pés pelas mãos, como fizeram em 2021, quando o time teve uma turbulência durante a temporada, com muitos desfalques provocados por convocações
para a seleção brasileira, entre outras, né? Data FIFA, Copa América, aquela coisa toda. O Rogério Ceni foi demitido, contrataram o Renato Gaúcho e deu no que deu. Foi um ano de fiascos, sem títulos relevantes para um elenco mais caro do futebol brasileiro. Então é hora de ter cabecinha no lugar, porque se não tiver a cabeça no lugar, pode piorar. Ah, pode sim. Em relação ao Hilal, o que explica, Casão, essa derrota? 3-2. Boa noite a todos, a todas, a todos, Juca, Trajano. É o seguinte, posso começar pelo Vitor Pereira? Claro. Tá, então tá bom. O Vitor Pereira, eu nunca gostei do trabalho do Vitor Pereira. Eu nunca gostei do comportamento do Vitor Pereira nos relacionamentos com os jogadores do Corinthians. Mesmo naqueles momentos que o time estava jogando bem, jogou bem contra o Flamengo, eu sempre falei que a minha opinião é que ele não sabe trabalhar, montar uma equipe, não sabe mudar. Quantas vezes o Corinthians estava jogando e ele tirava o Renato Augusto e tirava o Michael e deixava o meio-campo sem criatividade? Ele fez várias vezes isso no Corinthians. Porque ele entende, eu não sei o que ele entende no futebol, é a segunda vez que ele tirou a Arrascaeta, com o time perdendo. O time estava perdendo para o Palmeiras, ele tirou a Arrascaeta. O time está perdendo para o Al Hilal, vai pro vestiário com um jogador a menos, com o Gerson expulso, ele tira o Arrascaeta. Então eu não sei o que ele pensa, por onde ele acha que o futebol se vence, se ganha futebol, se ganha uma partida importante. Eu não sei por onde que ele acha, sabe? Porque ele não está conseguindo nenhuma vez. Porque o Arrascaeta, mesmo não estando numa fase maravilhosa, ele é um cara que tem o último passe, é um cara que pode sofrer faltas na entrada da área, pode sofrer pênaltis, assim como o Everton Ribeiro que ele tirou depois, né? Então, eu acho que ele mexe muito mal no time e se relaciona muito mal com os jogadores. É só ver as entrevistas dos jogadores do Corinthians, 1-1, quando acaba uma partida que o time joga bem, com o Lázaro, os caras vão à entrevista, ninguém pergunta do Vitor Pereira, os caras vão lá e soltam. O ambiente mudou, as nossas relações estão melhores, nós estamos mais leves, nós estamos jogando feliz, o time está divertindo. O Vitor Pereira é pesado. E eu acho ele pequeno, eu acho menor, bem menor que o elenco do Flamengo. Ele não tem comando ali, ele demonstrou hoje que não trabalha bem o lado psicológico do time. O time do Flamengo, primeiro tempo, cara, tomou um amarelo. O David Luiz tomou um amarelo com 2 entradas por trás no meio-campo. Lá no meio-campo. Era só cercar, o cara ia jogar para trás. Ele não estava marcando o Maradona nem o Messi. O cara ia ter que tocar para trás, né? Não precisava fazer falta. O Gerson tomou um amarelo porque simulou um pênalti. Tentou simular um pênalti. Que só jogador brasileiro toma amarelo por causa disso. Só jogador brasileiro toma amarelo por causa dessa jogada de simulação. Que tá dentro, de uns tempos para cá, tá dentro do jogador de futebol brasileiro. E o outro amarelo foi do pênalti. 3, o pênalti. Não, o pênalti foi exatamente. Pênalti amarelo e vermelho, né? O pênalti do Mateuzinho foi desnecessário. O Santos estava abafando a jogada, o cara ia ter que driblar o Santos, o cara ia ter que fazer uma jogada ali maravilhosa. E o pênalti que o Gerson fez, não precisava entrar 2 na jogada. O Davi Luiz já estava na frente do jogador, tanto que ele bateu a cabeça no cara. Era só cercar e o Gerson entrou. Então demonstrou falta de equilíbrio emocional no primeiro tempo. Isso é responsabilidade do treinador. Tá ok? Isso é responsabilidade do treinador. Além da falta de um psicólogo num departamento médico. Um profissional da saúde que trabalha a cabeça do jogador antes de um jogo importante. Então, assim, o segundo tempo foi dominado pelo time do Al Hilal. Foi dominado completamente. O Flamengo errou muitos passes, errou domínio de bola, deixou espaço para contra-ataque. Eles não fizeram o quarto, o quinto, porque tocavam e preferiam voltar a bola para tentar segurar o resultado. Enfim, foi merecida a vitória do Al Hilal. Foi merecida, jogou melhor que o Flamengo por mais tempo no jogo. O primeiro tempo o Flamengo ainda deu uma equilibrada, empatou o jogo, mostrava mais técnico, é mais time. Mas o segundo tempo não. Então o Al Hilal foi melhor por uma parte maior do tempo. Chegou a hora do Flamengo. O Flamengo foi eliminado pelo Al Hilal. Ô Benja, é uma vergonha? É. É uma humilhação? É. Pô, mas o time do Al Hilal não é ruim. Gente, é o Flamengo. É o melhor.
melhor elenco da América do Sul, é o elenco estrelado. O Flamengo não jogou absolutamente nada. Sabe o que é absolutamente nada? E digo mais, antes de eu dizer, deixa eu te falar, se inscreve aí no canal do Benja, pô. É rapidinho, se inscreve aí. Já deu o like. Chuva de like. Like. E ativa o sininho para receber todas as postagens na hora. Quem me acompanha, quem acompanha o meu trabalho, não aqueles que têm memória seletiva, sabem que eu critiquei o Vitor Pereira o ano passado inteiro no Corinthians. Inteiro. Várias vezes teve torcedores do Corinthians me xingando, que eu pegava no pé do Vitor Pereira. E eu falei, gente, o retrospecto dele nos clássicos, péssimo. Monta o time, mal. Substitui, mal. O ambiente dele é péssimo. Ele arruma treta com as estrelas do grupo. Ninguém gostava dele mais no Corinthians, ninguém. E é que eu prometi pra pessoa não falar, mas teve um dos jogadores estrelas aí que tinha comentado no Corinthians pro Duílio que se o Vitor Pereira continuasse, ele ia embora do Corinthians. E depois teve, né, lógico, com chave de ouro, a mentira deslavada, a história da sogra. Eu, particularmente, não torço por gente assim, tá? Eu não torço, não tenho o menor apreço pelo Vitor Pereira, nunca tive nem no Corinthians. Nas entrevistas ele era um cara extremamente arrogante. Um dia que ele falou, eu queria estar no Liverpool, mas não dá, eu tô aqui. O dia que ele falou, sabe quanto dinheiro eu tenho na conta, eu não preciso disso aqui. É que o presidente do Corinthians aceita tudo, aceitou tudo, omisso também, omisso. Porque se eu fosse presidente do Corinthians, eu já tinha mandado ele embora na primeira coletiva. Mas ele deixou. Então eu nunca morri de amores pelo trabalho dele, muito pelo contrário, achava um trabalho fraco. Só que aquele segundo tempo na final da Copa do Brasil contra o Flamengo no Maracanã, deixou uma imagem, porra, o Vitor Pereira e tal. Quando ele foi pro Flamengo, é óbvio que o problema não é ele ir ao Flamengo, o problema não é o Flamengo, é que as pessoas têm, algumas têm uma certa dificuldade de entender. O problema é para que a mentira, para que inventar aquela história, sabe? Depois se escondeu nas praias aqui do Brasil, estava lá em Maresias, se escondido, estava lá depois em Salvador. Não tem problema nenhum, fala, olha, acabou meu ciclo aqui, eu quero ir para um outro clube, eu quero um clube que me dê mais condição de ganhar título, normal. Não tinha tido polêmica nenhuma, mas ele inventou história, mentiu, bababá. Cara, o Flamengo, nós estamos hoje no dia 6 de fevereiro de 6 ou 7 hoje, esqueci. De 2023. O Flamengo não está jogando absolutamente nada. O Campeonato Carioca, o Flamengo está lá jogando futebol bem feio. Perdeu para o Palmeiras, que joga um futebol muito melhor, porque o Abel Ferreira é muito mais técnico do que o Vitor Pereira. Abel Ferreira sabe montar time, Abel Ferreira tem o elenco na mão. O Vitor Pereira não tem nada disso. E, gente, contra o Al Hilal, ele tirou o Arrascaeta. Depois ele tirou o Everton Ribeiro. Ele desmontou o meio de campo do Flamengo. Ele botou 3 atacantes. Aí ele botou o Cebolinha, que também o Cebolinha, desde que chegou no Flamengo, também não jogou nada, hein? Ele botou Cebolinha, Pedro e Gabigol lá na frente. E quem armava? Ninguém. E depois ele colocou o Vidal. Tava 3-1. Colocou o Vidal pra quê? Ou para fazer média, depois daquela treta que teve aqui, antes do embarque, para fazer média, ou para jogar o cara para a Cova dos Leões. Não que o Vidal esteja jogando bola, o Vidal também não está jogando nada no Flamengo. A propósito, o Flamengo não está jogando nada. Não sei se é o elenco que deu uma acomodada, até porque também, mesmo com o Dorival ganhando os 2 títulos aí no final do ano, a Libertadores, o Flamengo também já não vinha jogando bem. Mas o Dorival era um cara muito querido pelo grupo. O elenco do Flamengo gostava muito do Dorival. Agora tá aí o Vitor Pereira, não foi por falta de aviso. E eu honestamente, de novo, gente, eu não torço para um cidadão igual esse cara, eu não torço por ele, em hipótese alguma. Um cara que nem ele não pode ter sucesso no futebol. Não pode. O futebol não pode ser um mundo paralelo ao mundo que a gente vive. Porque se um cara na sua empresa faz o que ele fez, pô, você vai ficar louco.
cuidando da colheita e dos vinhos e não narrando o jogo lá no Marrocos, né? Porque o sonho da nação rubro-negra ficou pelo caminho. Eu vou tentar falar com calma, não está fácil, mas eu vou tentar falar com calma. Falar de futebol brasileiro e falar do Flamengo. Depois do Penta em 2002, nós tivemos 2006, 10, 14, 18, 22. 5 Copas do Mundo. Em 4 delas, caímos nas quartas de final. Em uma chegamos à semifinal. Para quê? Para tomar de 7-1. Muito bem. De 2000 para cá, eu estava sempre narrando os jogos. 2 títulos do Corinthians, um do São Paulo, um do Inter. 4 títulos. Mas acontece que por 4 vezes o futebol brasileiro caiu nas semifinais. Nunca tinha acontecido. Caiu com o Inter, com o Atlético Mineiro, com o Palmeiras e agora com o Flamengo. Então aí é o futebol brasileiro. Tá certo? Não. Tá tudo errado. É preciso mudar. É preciso mudar a mentalidade. É preciso mudar quem dirige a confederação, o diretor de seleções, a escolha do técnico, de uma comissão técnica, de um trabalho de nível internacional. Muito bem, voltamos para o Flamengo. Porque hoje em dia a frustração é de mais de 40 milhões de pessoas. Aí o Flamengo tem um técnico que conquista títulos, o Dorival. Ele ganha 2 títulos importantíssimos, um deles a Libertadores, para poder estar no Mundial. Aí vem a diretoria do Flamengo, tira na calada da noite, na covardia, o Dorival para colocar um técnico português que, além de não ser bom, não tem bom caráter. Porque fez uma molecagem com o Corinthians. Foi traíra com o Corinthians. O cara vem, mexe, desmonta e o Flamengo perde do Al Hilal por 3-2 de quem tinha vencido em 2019. Eu estava lá, no Catar, do mesmo Al Hilal, por 3-1. Mas aí vamos pro jogo. O Flamengo tomou um gol logo de pênalti no início, depois dominou o jogo, Pedro fez um gol, fez a parte dele. O Gerson foi expulso no finalzinho do primeiro tempo, um outro pênalti, 2-1 para o Al Hilal. Um jogador a menos. Dá para virar? Dá. Dá para ganhar? Dá. Aí vem, Sua Excelência, o técnico, um jogador a menos, precisando virar o jogo e tira o craque do time, o Arrascaeta. Ah, mas ele estava se recuperando. Ah, mas não podia jogar mais 20 minutos, mais 25? Aí toma o terceiro gol, aí tira o outro craque do time, o Everton Ribeiro, ou seja, os 2 homens da criação, passa a ter volantes no meio campo. Eu nunca gostei de ser muito agressivo. Mas então deixo vocês escolherem a expressão correta. Uma é incompetência, outra é burrice. Aí cada um escolhe aquilo que quiser. Foi triste. Agora, a culpa não é só dele, não. A culpa é do Landinho, presidente, é do Braz, o vice-presidente de futebol, é de quem passou a perna no Dorival e colocou esse técnico. Fazer o quê? Então é isso aí, nação. Trouxe aí alguns comentaristas do ramo esportivo aí, né? Comentarista, jornalista, narrador, que é o Galvão Bueno. É aquilo, o Flamengo, ele deu um vexame histórico, um dos maiores vexames da sua história. O planejamento que o Flamengo fez desde o ano passado chegou esse momento e se mostrou que estava totalmente errado. Óbvio, se tivesse passado para a final, falaria que estava certo. Mas como não passou, então o planejamento está totalmente errado. Agora, o Flamengo tem que achar os culpados para tentar corrigir e traçar uma rota para essa temporada não ser mais um vexame como aconteceu temporada passada, ou pelo menos no início, né? E tinha um Dorival para salvar a temporada. Já esse ano não tem Dorival para salvar. Caso, uma hipótese que tem essa chance, a mesma hipótese que a gente tinha de ganhar do Palmeiras e ganhar do Al Hilal e passar para a final,
acabou não acontecendo. Então a gente tem essa hipótese também de chegar na Recopa e não ganhar do Del Valle. E perder o título. São 2 jogos, ida e volta, né? Primeiro na casa deles, depois no Maracanã. E não é. 3 títulos perdidos pelo Vitor Pereira. Será que o Vitor Pereira vai aguentar essa pressão? Ou a diretoria vai aguentar essa pressão? Eu acho que essa é a última chance do Vitor Pereira, né? Então ele vai completar 2 meses de trabalho, né? Agora, final de fevereiro, mais ou menos. Aqui dá muito pouco tempo em 2 meses de trabalho. Óbvio que a gente tem que dar tempo vamos dizer assim, tem que dar tempo ao treinador. O Abel Ferreira, quando ele chegou, ganhou a Libertadores, depois foi pro Mundial e teve aquele vexame, se ele não tivesse ganhado a Libertadores, óbvio que ele não estaria no Mundial. Mas, querendo ou não, a Libertadores foi um grande passo, foi um respaldo que ele acabou tendo pelo título que conquistou, né? Óbvio que foi um vexame muito grande, mas a diretoria continuou insistindo no trabalho dele. E no ano seguinte ele voltou no Mundial, chegou à final e quase ganhou, né? Acabou perdendo na prorrogação, né? Foi por 2-1, se não me engano, né? Com o gol de Lukaku. E aquilo, o mal da diretoria desse Flamengo, atualmente, é que não tem um trabalho de continuidade de treinadores. Se a gente for olhar desde o JJ, né? Contando com o JJ, foi um trabalho fora da curva do JJ, em 6, 7 meses. Foram 5, 6 títulos, mais ou menos. Foi 5 títulos e 4 derrotas, se não me engano, né? É aquilo. E ele acabou não continuando e metendo o pé. De lá pra cá, o Flamengo somou vários treinadores, né? Renato Gaúcho, Rogério Ceni, Doni... Domenech Toretto. Domenech, Paulo Souza e agora é o Vitor Pereira. Acho que foi 5, né? Se não me engano. Acho que não tô esquecendo de ninguém, não. E aquilo. De lá pra cá, o que ficou mais tempo, se eu não me engano, foi o Rogério Ceni. Acho que há aproximadamente 1 ano. Ou 1 ano. Mas aproximadamente 1 ano, né? Chegou a ganhar 1 ano e pouquinho. Chegou a ganhar, mas no Flamengo, desde o JJ pra cá, não se basta mais de ganhar. Tem que jogar bem. Entendeu? Óbvio que se você jogar bem, te aproxima muito da vitória e, consequentemente, se for uma final, te aproxima muito dos títulos. Com o elenco que o Flamengo tem. Só que os títulos que o Flamengo tá ganhando ultimamente, o Flamengo não tá jogando bem. Tá chegando na final e está perdendo. Ganha, não, quando o Dorival não jogou bem, mas mesmo assim ganhou. Agora, com o Vitor Pereira, nesse ano de 2023, chegou na final, por causa do Dorival ano que vem. Então, ele jogou as final 2 por enquanto, e perdeu as 2. E essa, o Al Hilal foi até foi um vexame histórico, porque o time não jogou bem. Tudo que o Vitor Pereira quis fazer ou tentou fazer deu errado. Tirou o Arrascaeta, depois tirou o Everton Ribeiro, sei lá o que, botou o Vidal, tirou os meios de criação, botou 2 volantes. Aí ficou o Pulgar e o Vidal. O Pulgar errou o passo, dando gol pros caras, sei lá o que, e aquilo. Espero que não. Mas o Vitor Pereira, ele tá indo pelo mesmo caminho que o Abel Braga passou. Antigamente o Abel Braga não colocava o Arrascaeta, né? Agora o Vitor Pereira saca o Arrascaeta do time. Ele tá indo pelo mesmo caminho do Abel Braga. O Abel Braga não escalava, ele agora não completa nem um jogo inteiro e já tira o Arrascaeta. Às vezes nem por questão física, é por questão técnica, a opção dele. É aquilo. E a torcida vai pegar uma cisma com o Vitor Pereira. Deixa só perder o negócio. Espero que não. O Flamengo não pode passar vexame maior ainda. Já é um vexame histórico do Flamengo, cair na semifinal. Ainda mais como o Flamengo jogou contra o Al Hilal. E se o Flamengo terminar na 4ª posição do Mundial, nenhum brasileiro terminou, só o Palmeiras. Na 4ª posição, que foi um vexame também do Palmeiras. E o Flamengo pode repetir o vexame histórico do Palmeiras, né? Terminar na 4ª posição, né?
ou vai ser o Al Hilal, ou vai ser o Al Ahly do Egito, ou o Real Madrid, né? Provavelmente vai ser, a gente vai enfrentar o Al Ahly, né? Se o Flamengo terminar na 4ª posição e vem pra cá já pressionado e chega não ganha a Recopa, esquece. Eu creio que o Flamengo vai ter protesto, isso é óbvio, né? Principalmente na mídia paulista que não gosta do Vitor Pereira. Mas caso o Flamengo perca a Recopa, não me surpreenderia nada de o Flamengo já estar procurando outro técnico no mercado para tentar substituir o Vitor Pereira, que o time não deliga nesses 2 primeiros meses. Mas deve falar, mas é só 2 meses. É, só 2 meses. Mas 2 meses perdeu 3 títulos e muita coisa, né? Com o Paulo Souza, o Flamengo até chineu demais, mas e agora? Vai procurar. Dorival não tem mais Dorival. Vai procurar qual outro técnico? Então a situação do Flamengo está se complicando muito e muito, né? Entendeu? Tem que voltar pro Brasil, colocar a cabeça no lugar, treinar e voltar a apresentar um bom futebol. Porque senão vai dar merda pro Vitor Pereira e para essa diretoria, né? Entendeu? Então é isso aí. Tamo junto. E é nóis. Valeu!